Olá, magnífico dia, mulheres intencionalmente positivas desse canal. Terçou com a presença do Pai, com as bênçãos, com seus direcionamentos e a sua palavra maravilhosa que nos direciona e capacita a estarmos sempre nos abastecendo dele, a estar sempre recebendo a sua sabedoria, guardando seus mandamentos e vivendo pelos princípios da sua palavra. Quero iniciar essa live agradecendo ao carinho, as mensagens de vocês e dizer que respondo, tá? Respondo sim, demora um pouquinho, mas eu respondo. Aqui também é corrido, né, gente? Embora eu levante cedo, tem bastante coisa para fazer, graças a Deus por isso. Magnífico dia, minha amada Renata, seja muito bem-vinda, uma das minhas alunas mais aplicadas. Então, como é que foi o dia de ontem? Desejo que tenha sido muito bom. Aqui foi ótimo. Aqui do lado da minha família, esqueci completamente que ontem era feriado do comércio aqui no Rio de Janeiro. Então, não deu para ser tão produtivo quanto eu esperava, mas Papai do Céu sabe todas as coisas. Magnífico dia, amada Rose. Papai do Céu te abençoe a você e sua mamãe. Já decretamos que essa terça-feira será a melhor terça-feira das nossas vidas e, como diz Paulo Vieira, que não haja nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Vamos nos abastecer da palavra do Pai. Ontem o estudo foi fantástico. Ontem eu fui tomada de emoção do começo até o final e o dia foi todo baseado daquele jeito, porque, como eu sempre falo para vocês, nós levantamos nesse horário antes do sol, nós nos abastecemos da palavra, conectamos ao nosso espírito com o espírito do Pai e transformamos o nosso dia em positividade. Estamos sempre dentro do favor dele, né? Sobre o favor dele, com a permissão dele. Renata disse que está com problemas de internet, que resolva logo, para você poder acompanhar tudinho. Vamos então iniciar mais um capítulo repleto de ensinamento, repleto de direcionamentos e lições. Como eu sempre falo aqui, a gente aprende, né? A gente vai lá atrás, visualiza, sente, guarda no coração os ensinamentos, aprende com os erros do passado para não repetirmos no presente, e as lições nos fazem crescer nessa atualidade, nessa humanidade tão carente do amor de Deus. Então vamos lá, Isaías 56. Assim diz o Senhor: mantenham a justiça e pratiquem o que é direito, pois a minha salvação está perto e logo será revelada a minha retidão. Bem-aventurado aquele que age assim, o homem que nisso permanece firme, que observa o sábado para não profaná-lo e vigia os seus atos para não cometer nenhum mal. Que nenhum estrangeiro que se disponha a unir-se ao Senhor venha a dizer: é certo que o Senhor me excluirá do seu povo, e que nenhum eunuco se queixe: não passo de uma árvore seca. Pois assim diz o Senhor aos eunucos que guardarem os meus sábados, que escolherem o que me agrada e se apegarem à minha aliança, darei dentro do meu templo e dos meus muros um memorial e um nome melhor do que o dos filhos e filhas. Eu lhes darei um nome eterno que não será eliminado. Os estrangeiros que se unirem ao Senhor para servir-lhe, para amar o nome do Senhor e prestar-lhe culto, todos os que guardarem o sábado deixando de profaná-lo e que se apegarem à minha aliança, estes eu trarei ao meu santo monte e lhes darei alegria na minha casa de oração. Os seus holocaustos e demais sacrifícios serão aceitos no meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Palavra do soberano Senhor, daquele que reúne os exilados de Israel. Reunirei ainda outros aqueles que já foram reunidos.
Venham todos vocês, animais do campo, todos vocês, animais da floresta, venham comer. As sentinelas de Israel estão cegas e não têm conhecimento. Todas elas estão como cães mudos, incapazes de latir. Deitam-se e sonham, só querem dormir. São cães devoradores insaciáveis. São pastores sem entendimento. Todos seguem o seu próprio caminho. Cada um procura vantagem própria. Venham. Cada um grita: traga-me vinho. Bebamos a nossa dose de bebida fermentada, que amanhã será como hoje ou até melhor. E de cara, a gente tira aqui desse capítulo que Deus, além de não fazer acepção a pessoas, reunirá seu povo de todas as nações, né? Não só de Israel. E a gente vê bem isso na nossa atualidade, trazendo para o nosso hoje, esse avivamento que a gente está presenciando aí para a honra e glória do Senhor, é exatamente isso. É a reunião dos filhos de Deus. Não importa o idioma, não importa a nacionalidade. Todos aqueles que compreendem que pertencem ao Senhor, desde a criação, em seu entendimento, em sua alma, em seu íntimo, sentem aquela necessidade de buscá-lo, de se devolver para Ele, de compreender que só Jesus é o caminho. E falando em caminho, eu ontem tive acesso a uma reflexão de um amado irmão aí, que, sabe, explodiu a minha mente. Uma vez que a gente sabe que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, tudo que a gente tem que fazer é caminhar pelo caminho de Jesus, viver a verdade de Jesus, né? E de viver de fato para Jesus. Então, quando a gente tem essa clareza e esse direcionamento, tudo que a gente faz, tudo que a gente vem a pensar, nosso trabalho, nossa família, as pessoas com quem a gente se envolve, as pessoas com quem a gente se conecta, tem que ter, de fato, primeiro, o agradecimento ao Pai pelo direcionamento, pela oportunidade e o amor. Porque sem o amor de Deus dentro de nós, agindo por nós, através de nós não vamos acessar nem enxergar nem terço no que Deus tem para cada um de nós. Tem uma passagem na Bíblia que diz que os sonhos de Deus para nós são infinitamente maiores do que aquele que a gente consegue imaginar, consegue visualizar. E quando a gente tem a clareza e a dimensão do que essa palavra diz, o nosso sonhar ele é tão limitado, ele é tão pequeno, perto da grandeza de Deus. Você olha para o infinito, você olha para o céu, você sabe que é infinito. Não sabemos onde começa nem onde termina, assim como os oceanos, né? A gente não sabe da profundidade, a gente não sabe onde começa, aonde termina, e assim são os planos de Deus para a nossa vida. Ele sabe o melhor para nós, Ele nos direciona, e tudo que a gente precisa fazer é permitir que seu amor haja através de nós, que a cada dia tenhamos, além do amor, a generosidade, a compaixão, a misericórdia, que também são formas de amar, e acima de qualquer coisa, a obediência, porque antes de acessarmos a sabedoria, a prudência e discernimento, é preciso obedecer a Cristo, é preciso ter ciência de que é só com a humildade, né? Tem um drive mental aqui em casa que a gente fala aqui que é com amor e pureza que acessamos o bom, perfeito e agradável do Senhor. Isso é tirado da Bíblia, isso é tirado do livro de Provérbios, né? E transformado em um drive mental. E a Palominha usa muito isso. Não adianta você ser arrogante, não adianta você ser egoísta, não adianta você pensar só em você. Porque se você pensar só em você, você está se limitando, você está esquecendo do quanto Deus é grande e do principal, que Deus não veio para dividir nada, Ele veio para multiplicar. Então não sejamos mesquinhos, não queremos nada só para nós. E quanto mais a gente compartilha o que tem, seja o conhecimento, seja uma bondade, seja uma coisa material,
de coração e verdade, sabe? Você está multiplicando o amor, você está fazendo a vontade do Pai, você está guardando o mandamento, você está, enfim, se doando na causa de Cristo, fazendo o que Ele nos chamou para fazer. E de fato isso é estar servindo a Deus com amor e pureza. A cada estudo a gente tem essa clareza aqui, que tudo é do Pai, sabe? E por mais lógico que isso seja, a gente vai crescendo emocionalmente, visualmente, porque a gente compreende o tamanho dessa compreensão. Hoje ele parece tão pequeno, mas para as coisas que você se dispõe a fazer sobre o favor do Pai, 24 horas acaba se tornando 48. Basta você enxergar com amor, basta você se colocar à disposição, basta você deixar o espiritual do Senhor agir sobre você. Quando a gente fala que, Senhor, eu conecto o meu espírito ao teu espírito, o que nós estamos dizendo para Ele? Senhor, nos capacita, realiza a tua vontade em nós, que sejamos teus instrumentos amados, porque assim nós desejamos. E quando Ele assume o controle, quando Ele faz, é perfeito. Precisamos aprender a confiar no nosso coração, confiar naquilo que o Papai do Céu fala para nós diariamente. O que eu mais vejo são mulheres dizendo para mim: eu até senti, Paty, que era isso que eu tinha que fazer, mas na realidade, se eu fosse por ali, ia demorar. Aí quebra a cara, se frustra. Eu tinha que ter escutado meu coração. Cara, é tão simples. Analisa, respira. Papai do Céu sempre fala contigo e você sempre tem tempo de agir antes, de pensar antes de agir. Isso é controle emocional. Estava conversando com a Amada ontem, mais uma vez, a respeito de vontades. Quem tem autogoverno não se direciona por vontades. Quem tem autogoverno compreende que vontade é igual dor de cabeça. Ela dá e passa. Qual é a motivação da sua vontade? Por que o seu corpo está sentindo essa vontade? Sabe, a arte de fazer-se perguntas, principalmente para você própria, te traz um crescimento e um autogoverno impressionante. Ai, que vontade de tomar um refrigerante. Pera aí, refrigerante? Da onde veio isso? Quem inventou isso? Qual é o benefício que isso traz? Quando você descobre as respostas das perguntas que você acabou de fazer, você não toma isso nunca mais. Eu sou prova viva disso. Até quase 3 anos atrás era viciada em refrigerante. Faltava tudo dentro da minha casa, menos a Coca-Cola. Para a honra e glória do Senhor, no dia que eu parei de fumar, o refrigerante foi junto. E de lá para cá uma série de outras coisas. Mas por quê? Porque eu me dispus. Quando você assume um compromisso com o Senhor e se permite viver o melhor dele, é um passo de cada vez. A tua jornada está sendo iniciada ali, mas a cada dia é um bloqueio que você ultrapassa, que você elimina. É uma visão de vida plena que você assume. É uma postura de estar sempre em movimento, buscando o teu melhor, que Ele te mostra, desde eliminar açúcar, eliminar refrigerante, desde começar a descascar mais e desembalar menos, desde você ter a consciência que alimento foi Deus que deixou para nós e traz saúde. Em contrapartida, produto alimentício foi criado pelo homem e só traz doença e não vai te matar amanhã ou semana que vem, não. Vai te envenenando no decorrer da sua vida. Mas isso é o quê? Isso é a clareza e o direcionamento que você se colocou à disposição para receber do Pai. Eu falo muito aqui para minha filha, que está passando uma transição espetacular. Está sendo uma prova de amor, de verdade. Mãe, eu não quero ler a Bíblia hoje. Mãe, eu não quero escrever. Mãe, Tudo bem. Tudo bem. Hoje também não tem telefone. Hoje não tem televisão.
Hoje não tem nem o chazinho da tarde. Mas mãe, meu amor, você precisa entender que na vida nem sempre a gente vai fazer o que a gente quer, mas vai fazer o que é preciso. Você não quer receber seus agrados, suas recompensas? Você já viu alguém receber recompensa sem se esforçar? Fica à vontade, não precisa estudar não, mas também não tem acesso. Simples assim. Eu peço a Deus diariamente para me dar sabedoria e compreensão de educá-la segundo a vontade dele. Humanamente nós fazemos o que é possível. O impossível a gente entrega na mão daquele que faz, daquele que pode. A gente só confia e aguarda o momento certo. E ele vem dando a sabedoria e o direcionamento. Semanas atrás eu nem dormia direito. Tem dias que a gente fica ligada numa coisa de forma desnecessária, porque você esquece que aquele que te fez, aquele que te chamou, que te patrocina, cuida das coisas que você não dá conta. Mas você tem que confiar. Se você não confiar, não acontece. E acontece, sabe, com todos nós. Nós não somos perfeitos. Nós somos seres imperfeitos buscando a perfeição do Pai. E é a medida dos nossos resultados, é a medida do nosso entregar que nós acessamos. Então, sabe, às vezes eu falo para vocês aqui que eu aprendo muito com ela. Eu a educo, eu a treino, mas Deus usa muito ela para me educar também, para me treinar também. Porque o que eu falo para ela serve para relembrar para mim mesmo. Nem tudo é do jeito que eu quero, mas é do jeito que precisa ser feito. Tem um drive mental que diz assim: crianças fazem o que querem, adulto faz o que precisa ser feito. E de fato é verdade. Quando você instala esse drive mental dentro de você, você enxerga que não vive de vontade. A vontade é o corpo. O corpo não sabe de nada. Nós temos o autogoverno. A palavra diz que o corpo se abastece do pecado. E qual é o salário do pecado? Não é a morte? Em contrapartida, o nosso espírito se alimenta da palavra de Deus. É o que a gente está fazendo aqui já há mais de um ano, nessas primeiras horas da manhã, se abastecendo do alimento que o Papai do Céu nos dá. E isso para mim, particularmente falando, é muito gratificante, porque você esquece por um momento do material, do terreno, e se conecta com o espiritual de Deus. Nesse momento, a gente começa a receber respostas de coisas que a gente perguntou há muito tempo atrás. Ontem eu compartilhei com vocês aqui a respeito do líder, do governo aí, do desgoverno, melhor dizendo, que tem coisas que as pessoas fazem que é incompreensível, e por não estarmos dentro do coração dela, como só o Senhor tem o poder de fazer, a gente se questiona, Não é julgar, é questionar. Ele ia, o interesse dele, assim que assumiu, foi de viajar, de gastar todas as reservas do país, foi pegar, depois que o dinheiro acabou, imposto e mais imposto, e tira de medicamento, e tira de bolsa não sei das quantas, que já é o cala-boca do povo, aonde eu falo para vocês que a nação foi ensinada a ser burra, porque em contrapartida a palavra nos ensina que a gente vai ter tudo e o melhor que Deus tem para nós, à medida dos nossos resultados, à medida que a gente busca. E aí vem um desgoverno e te faz depender de bolsa A. Vou estudar para quê? Se eu tiver 5, 6 filhos, eu vou receber Bolsa Família. Aí lá vem o outro, eu vou estudar para quê? Porque se eu cometer um crime, eu vou para cadeia e vou receber muito dinheiro. Sabe? A cada dia que passa, as verdades estão se mostrando aí. E ainda tem gente que fala: ai, a política é podre. Não, meus amados, a política não é podre. Podre é quem você coloca lá. As pessoas esquecem de buscar resultados. Quem é fulano de tal? O que ele fez? Qual é a vida dele? É uma boa pessoa? Cuida bem da mãe dele? Cuida bem da esposa? Cuida bem dos filhos? Porque a gente reconhece uma árvore pelo fruto que ela dá.
assim são as pessoas. Agora a gente precisa ignorar um pouquinho o que ela fala, porque para conseguir o que quer, o diabo faz qualquer coisa, até se passar por Deus. Eu sei, eu entendo, muitas pessoas são inocentes, muitas pessoas estão dormindo, né? Muitas pessoas estão bloqueadas por portas negativas e espirituais que são abertas, assim como a própria política. Ali está cheio de espírito maligno, de potestade, que estão usando aquelas pessoas gananciosas para iludir e governar as massas. Mas Papai do Céu está agindo, e todos aqueles que se fazem perguntas: peraí, isso está errado, eles não deveriam estar lá para ajudar o povo? Isso já é aquela sementinha de Cristo se acendendo, e tudo que a gente tem que fazer é alimentá-la, ter sede de conhecimento, porque quanto mais sede de conhecimento nós temos, mais nós nos direcionamos a buscar respostas. A palavra nos diz que a verdade liberta, é o único caminho, é a vida, não é? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Simples. Amém. É sim, é a questão de simplicidade e clareza. Nem sempre nós vamos entender os planos do Pai também, isso é muito importante. Mas a obediência, né, nos leva a nos tranquilizar, porque a gente sabe, está lá no versículo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Nada acontece aqui embaixo se não for da permissão do Senhor. Então, embora a gente não compreenda hoje, temos que confiar na soberania de Deus. A própria palavra está nos ensinando hoje aqui que Ele vai reunir seus filhos de todos os lugares da terra. Então, a gente confia e mantém a nossa postura, mantenhamos a nossa postura de filhos amados, a nossa confiança, a nossa crença em Deus, independente do que o mundo diga, porque no mundo jaz o maligno, e a gente sabe que o maligno só veio para roubar, assim como o ladrão que veio para roubar, matar e destruir, né? O trabalho dele é destruir tudo que Deus criou, e nós é guardarmos os mandamentos do Pai e vivermos pelos princípios que Ele nos ensina. Temos o livre-arbítrio e escolhemos nos dedicar a Deus. Nós escolhemos buscar o reino e a justiça de Deus sobre todas as coisas, e vivemos pelo direcionamento dele. Vamos fazer as lições e os princípios, só lembrando que tudo que a gente estuda aqui, principalmente quando se fala da parte espiritual, eu trago bem explicadinho naquele e-book que eu ofereço para vocês aqui, a influência do mundo espiritual na vida real. Eu trago para vocês a visão cristã do agir do mundo espiritual no nosso, e vocês compreendem que o espiritual ele é tão natural quanto a nossa visão normal, a nossa visão limitada, né? Só que quando você abre os olhos da fé, você não enxerga só o físico, você enxerga o espiritual também, e com isso você muda comportamentos, e com isso você identifica que certas ações e hábitos estão abrindo portas espirituais negativas. E quando eu falo de espiritual, eu não estou falando de fantasma não, tá? E um tempo atrás teve uma amada que veio falar assim: ai, Pátia, eu quero muito fazer a aquisição do seu livro, mas eu morro de medo de fantasma. Meu amor, fantasma não existe, tá? Isso é uma crença limitante que o mundo coloca na sua cabeça desde pequenininho. Lembrando daquele desenho, vira o filme, Os Caça-Fantasmas, né? É uma coisinha engraçada, é uma coisinha inocente, mas que vai instalando drives negativos que te bloqueiam. O mundo espiritual, ele existe acima do nosso mundo. Tem um outro, vamos botar assim, tem um outro céu onde anjos e demônios, onde potestades estão ali se enfrentando todo o tempo. E nós aqui embaixo, se não tivermos o direcionamento e a clareza certa, abrimos portas para eles. Tanto positivas, né? A gente pede para o Espírito Santo estar sobre nós, conosco e em nós, em todos os momentos do nosso dia. E se deixarmos nos levar pelas vontades do corpo, são portas negativas que a gente está abrindo. E nesse livrinho você aprende essa clareza, esse direcionamento com linguagem simples, de fácil compreensão e de fácil prática também. Não é? Pois é, filho, tudo é influenciável.
Depois que eles descobriram como manter o povo alienado, tudo que eles fizeram na mídia, na música, em certos estudos, você olha a programação, você trabalha com escola, você trabalha com crianças, você sabe do que eu estou falando. Se você for analisar a doutrina, né? Eu fico ligada aqui porque minha filha estuda. Então tem certas coisas que quando eu identifico no livrinho, eu explico para ela de forma correta. Eu não deixo aquela alienação entrar na cabeça dela, não. É igual ser filho do macaco. Quem quiser ser filho do macaco, que seja. Né? Nós somos filhos amados do Criador. Foi Deus que nos criou. A gente não veio de Big Bang nenhum, tá? Quem quiser vir do Big Bang, que venha. Papai do céu deu livre-arbítrio. Cada um acredita no que quer. Nós acreditamos em Deus. Simples assim. Não precisa briga, não precisa confronto, né? Porque tem uns que falam, eu sou filho do macaco. Que seja. Vai viver em paz. Vai ser filho do macaco. Nós não somos. E essas influências estão aí até hoje. Eu assisto filmes, é igual esse tal de Divertidamente, que agora chegou o 2, né? Esse final de semana eu assisti, Palominha já tinha assistido, e eu gosto muito de assistir filmes, porém, quando eu tô afim, né? Não é, ai, ficou disponível, vamos ver. Ah, tô afim não. Quiser assistir, pode assistir. Quando der vontade, eu assisto. E como esse final de semana foi chuvoso, né? Até hoje parece que vai abrir o tempo, mas desde sexta-feira o tempo fechou, tá nublado, às vezes chove, tá maravilhoso para ficar dentro de casa. E aí esse final de semana eu senti vontade de ficar quietinha e assistir filmes, né? Gosto muito de seriados e documentários que às vezes a mentoria que eu faço me indica. Aí eu aproveito para fazer a maratona, né? Maratona do conhecimento, porque até quando a gente está desfrutando, a gente está aprendendo. Até quando a gente está desfrutando, a gente está transbordando. E é maravilhoso. Então nós assistimos. E mesmo assistindo o filme com ela do meu lado, eu explicando. Ó, o personagem favorito que eu mais gostei foi a alegria. Porque a ansiedade não é de Deus, a raiva não é de Deus. E fui explicando, sabe? Irai-vos, mas não pequeis. A ansiedade é excesso de futuro. Para ela entender. Né? O filme é legalzinho? Traz um bocado de lição e desperta a gente também. Então, recomendo, tá? Aqueles que gostam de filmes infantis, eu tenho uma certa queda, né? Eu gosto muito e aprendo muito com eles, né? De vez em quando eu falo aqui do tal do Hakuna Matata, que foi um bloqueio que, né, que eu vou te falar. Ainda bem que a Paloma nem gosta. Outro dia eu botei pra ela e ela começou a procurar outra coisa para se distrair, né? Eu disse, já não interessou, então tá bom. Mas gosto muito de Viva a Vida é uma Festa, traz muitas lições ali. Tem Moana, gosto muito de Moana, inclusive, eu me lembro da minha mãe. Quando eu tava grávida, eu assistia muito Moana, minha mãe fala, para de assistir isso, que a menina vai parecer com essa boneca do zoião. Ai, mãezinha, papai do céu te abençoe, deve estar descansando ainda. Mas enfim, sabe, são coisas que você precisa assistir, sabe? Você vai dar ótimas gargalhadas e vai aprender também. Vai aprender o que é bom e vai aprender coisas para não fazer. Gosto muito. Vamos lá. Lições e princípios de Isaías 56. Deus chama seu povo a manter a justiça e praticar a retidão, pois sua salvação está próxima. A obediência contínua e o compromisso com a justiça atraem as bênçãos de Deus e mostram a nossa prontidão para a salvação. Deus promete que estrangeiros e eunucos que antes se consideravam excluídos terão um lugar honroso em sua casa se guardarem a aliança e seguirem seus caminhos. A salvação e a bênção de Deus estão disponíveis para todos, independente de sua origem ou condição, desde que se submetam à sua aliança. A casa de Deus será uma casa de oração para todos os povos. Deus aceita qualquer pessoa que o busque com sinceridade, e sua casa é um lugar de oração e adoração aberta a todos os povos. Eu vou interromper aqui um pouquinho para falar da nossa atualidade, né? Eu vi acho que foi um desabafo, foi dias para trás, como diz Palominha, né? E
Você já viu como é que está o povo do templo físico hoje? A palavra nos diz que Deus está aqui para todos, né? Jesus veio para os doentes. A palavra de Deus diz: vinde a mim como estáis. Vocês que estão cansados, vocês, né, estão tristes, porque Ele é o refrigério, Ele é a vida, Ele é a água da vida. É Ele o dono da transformação positiva para todos aqueles que se devolvem para Ele. E você já percebeu como é que está à vista das pessoas hoje? Se entra uma pessoa mal vestida na igreja, ela é mal vista. Se alguém se sente na necessidade de falar algo, ela é mal vista. Outro dia eu vi um vídeo de uma senhora que estava tendo um ataque do coração e o pastor estava gritando que ela estava com o diabo no corpo. A mulher quase morreu. Sabe, gente, a nossa visão, de fato, precisa estar em Deus. Nem tudo é demônio. Nesse texto que a gente estudou hoje, Deus faz um alerta aos líderes, aos pastores que esquecem do seu propósito. Pastor tem a ver com pasto. Ele está ali para abrigar, para acalentar as ovelhas de Jesus. Todos nós somos ovelhas de Jesus. Jesus é o nosso pastor. O líder religioso, o comandante lá, né, que está ali, ele está ali para nos manter incontamináveis do mundo, para trazer clareza e direcionamento a Deus. E a gente olha em determinadas situações que os líderes estão se enaltecendo, eles estão se mostrando como de fato eles fossem a verdade. E não é assim. Resultado disso são pessoas alienadas, são pessoas religiosas, são pessoas que estão se desviando. Olha só, gente. Eles estão desviando as pessoas de Deus. E isso vai ser cobrado. O Pai do Céu deixa claro, né? Apacentai-vos as minhas ovelhas. Eles estão ali para nos dar apoio, segurança, direcionamento a Deus, não a eles próprios. São tão ovelhas quanto nós. Mas essa clareza nós precisamos ter, né? A palavra diz que maldito o homem que acredita no homem. Então eu sempre incentivo a vocês. O líder falou alguma coisa lá que não tocou teu coração, vai na palavra e busca. Ou abre a boca e faz perguntas. Da onde é essa fonte dessa informação que o senhor está tirando? Qual é a intenção disso aí? Onde está? Qual é a referência na Bíblia que está isso aí? Perguntar não ofende. E se ele se ofender com a tua pergunta, já respondeu que não é verdade. Já respondeu que não está na palavra. Sabe, tudo é uma questão de percepção. Quando você começa a se fazer as perguntas certas e a selecionar o que você está deixando entrar aí no seu ouvidinho, tudo flui. Vamos lá. O reino de Deus é inclusivo e acolhe pessoas de todas as nações, contanto que venham para honrar e seguir seus mandamentos. Independente de onde você veio, independente da situação que a sua vida se encontra hoje, o teu desejo é encontrar a Cristo. É Ele que vai tirar de você o fardo. É Ele que vai transformar a sua caminhada em passos leves, né? Não é o ambiente. O ambiente ele vai te ajudar a ter clareza. Mas é a palavra do Senhor e o Espírito Santo que faz a transformação na sua vida. Deus continua a reunir seu povo disperso de todas as partes do mundo, ampliando seu rebanho. O amor de Deus por seu povo é constante e ele sempre trabalha para trazê-los de volta à sua presença, independente de onde estejam. Deus denuncia líderes espirituais que são preguiçosos, egoístas e negligentes em sua responsabilidade de guiar o povo. É o que eu falo. Perdão, eles serão cobrados, né? E não é que a gente esteja julgando líder algum. A gente está apenas enxergando que a conduta não está correta. A conduta de certos líderes não está condizendo com que a palavra nos direciona.
A liderança espiritual requer vigilância, responsabilidades e sacrifícios. Os líderes que buscam apenas seus próprios interesses enfrentam o julgamento de Deus. E não só os líderes, né? Aqui o raciocínio começa dizendo que a liderança espiritual requer vigilância, responsabilidade e sacrifício. Isso a gente traz para a nossa vida também. Porque você tem o autogoverno da sua vida, né? Papai do céu te governa primeiramente. Ele te instrui, te capacita e te direciona. E aqui na parte do físico, quem governa é você. Então você não vai viver por vontades. Você vai analisar suas vontades, né? A palavra é clara. O nosso corpo se abastece do pecado. E o salário do pecado é a morte. E nós não queremos isso, né? Nós queremos a vida plena que Jesus nos oferece. Então, temos que nos abastecer do alimento do Senhor diariamente. Temos que estar nos disciplinando diariamente. Temos que estar nos autoanalisando para a gente eliminar bloqueios e crenças que nos impedem de enxergar a realidade. A Renata disse: na minha igreja tudo é pautado na palavra. E você tem que analisar. Sabe, a palavra de Deus está aí, ela é de graça, todos nós temos acessos. Às vezes, o direcionamento que dá isso, eu já vivi várias vezes. Na minha infância e metade da minha adolescência, eu ia para a igreja. Minha mãe me batizou na religião católica, mas eu cheguei a certa idade e comecei a sentir vontade de conhecer. Tinha uma igrejinha próxima aqui da Assembleia de Deus. E ali eu ia. Então tinha certos comportamentos ali, e eu não estou falando da Bíblia, estou falando dos comportamentos. É isso que eu quero dizer. Não adianta você ler a Bíblia, falar a Bíblia, ser uma Bíblia ambulante, se as suas ações, os seus atos vão contrário àquilo que fala. Isso se chama hipocrisia. E era exatamente o que eu via naquela época. Foi exatamente isso que me afastou. Ao invés de me aproximar, né, me afastou. Embora eu não tenha o poder de julgar ninguém, essa autoridade é só de Jesus. Eu era adolescente, eu tinha o quê? Uns 14, 15 anos. Eu já tinha a concepção de saber se aquilo não está me agradando, que eu me afaste dali. Né? Lembra da água suja? Você tem 2 copos, água limpa e água suja. Você tem o livre-arbítrio de escolher qual copo você vai beber. Depois você arca com as suas consequências. E assim fiz na minha vida, entendeu? Não julguei ninguém, na hora fiquei chateada com certas posturas, porque eu acreditava que quem estava ali estava para direcionar positivamente. Eu não admitia, na minha ignorância, que as pessoas eram egoístas, hipócritas, cegas. Eu não enxergava que o líder era como uma pessoa qualquer, né? Isso na minha juventude. Mas a vida e o Senhor, primeiramente, foi me direcionando naquilo que Ele queria. Então, é legal ir para o tempo físico? É legal confraternizar com outros membros do corpo de Cristo? Eu te digo que é fundamental. Eu não sou praticante disso, vocês sabem. Eu sou praticante da palavra de Deus. Eu vivo pelos princípios da palavra. Mas de vez em quando eu sinto vontade de me conectar com outros irmãos. Então eu vou, canto, louvo. Palominha vai na escola dominical. Não é sempre, mas de vez em quando é muito bom. O que a gente tem que se atentar é o que Deus guarda aqui. É o que Ele nos mostra. E às vezes você convive tanto com coisas que são contrárias àquilo que Deus te mostra, você acaba se perdendo. Eu não estou aqui para confundir a cabeça de ninguém. Sabe, o Papai do Céu tem um dom, né? Ele coloca uma sementinha em cada coração. E essa é a semente que Ele coloca na minha. É viver pelos princípios, é compreender a palavra de Deus e viver por ela, né? Nem me permitir desviar o meu pé nem para a direita nem para a esquerda, é para frente e para o alto. Essas são as maiores convicções que eu procuro buscar. E viver, gente, de fato. Aprendeu na palavra, pratica. Sempre que tiver oportunidade, se conectou com alguém, identificou a frequência da pessoa, ela está precisando da palavra, transborda.
Deixa o Espírito Santo te usar. Deixa ele te agir do jeito que você se dispõe. Não é o que a gente faz, não é o que a gente pede. Senhor, nos guia. Senhor, seja a nossa palavra. Senhor, dai-nos sabedoria. Não é isso que a gente pede? É isso que a gente tem que fazer. E confiar. Resumindo, Isaías 56 fala da inclusão e da justiça no reino de Deus. Ele enfatiza que todos, independente de sua origem ou condição, são bem-vindos na aliança de Deus, se seguirem seus mandamentos. O capítulo também destaca a importância de praticar justiça com uma promessa de salvação iminente. Além disso, Deus critica os líderes negligentes, exortando-os a cuidar adequadamente do seu povo. A casa de Deus é para todos, e ele continua reunindo seu povo disperso de todas as nações, abrindo suas portas para todos que o buscam com sinceridade. Isso é fundamental, né? E tem pessoas que pensam assim, até hoje tem pessoas que pensam assim: eu vou para a igreja porque lá está a salvação. A igreja do Senhor, ela tem duas pernas. Cristo vive em você. A partir do momento que você o aceita como seu único e verdadeiro Salvador, a partir do momento que você se dispõe a conhecê-lo, a guardar seus mandamentos, a compreender a palavra de Deus e viver por ela, você é de Cristo. Você é a nova criatura. O templo físico, vou repetir mais uma vez, é aonde você vai para levar a tua energia positiva e receber a energia positiva de outros membros do corpo de Cristo que lá estão, reunidos para honrar e engrandecer o nome de Deus. Ok? Deus vive em você. O seu emocional, né, a sua alma está conectada com o Senhor. E é através da sua alma, é através do seu entendimento, é através do seu desejo ardente de sempre se abastecer do Senhor que transforma a sua jornada. É através da palavra de Deus, tá? Independente de se você faz isso sozinho ou acompanhado. O foco é Cristo. O foco é o reino e a justiça dele, ok? Eu convido vocês para a gente orar, lembrando, eu sempre esqueço, né, gente? Dúvidas e informações, o meu inbox está sempre à disposição. Os livrinhos, tem muita gente me perguntando. Eu sempre coloco ou nos meus stories, na bio do Instagram. E me envia um inbox, se você quiser, é só você pedir. No grupo do WhatsApp, todo santo dia, eu coloco também um link diferente. E dúvidas, orientações, abram a boca, façam perguntas. Boca fechada mata. E às vezes eu esqueço também de deixar caixinhas de perguntas, né? Vocês mandam muita coisa pro inbox. Gente, é a comunicação. Network, na linguagem de hoje em dia. Se a gente não se comunica, a gente não acha a nossa galera, né? Tem a nossa turma, né? Assim que fala hoje, temos que achar a nossa turma. Se identifica com o que eu falo, quer fazer parte dessa comunidade que vem só crescendo, demonstra o interesse. Olha, eu quero caminhar com mulheres que também buscam viver pelos princípios do Evangelho. Vem pra cá. Sabe, o conhecimento, a verdade, ela liberta e ela transforma. Mas se você não der o passo, se você não tomar a decisão, não vai rolar. Então, quer caminhar com a gente? Tá aqui a Rose diariamente conosco, a Renata, o irmão Nildo, que hoje não apareceu, mas é outro abençoado que também está aqui para somar, entre outras pessoas que também estão lá no grupo. Então, tocou teu coração, despertou o desejo de caminhar conosco, seja muito bem-vindo. O que nós não podemos é ficar paradinhos esperando cair algo do céu. Não. O Papai do Céu tem um plano na vida de cada um de nós. E o nosso trabalho é ir em busca, nos movimentarmos de acordo com a vontade dele. Ok? Oremos. Pai amado, a Ti rendemos graça porque Tu és bom e em tudo nos ouve. Senhor, gratidão por este alimento, gratidão pela Tua presença nesse estudo maravilhoso.
Que a sua palavra, Pai, entre de forma agradável em cada coração e se multiplique em forma de ações sobre o seu favor e permissão. E com cada pessoa que a gente venha a se conectar, nós transbordemos do teu amor, da clareza e do direcionamento que a sua palavra nos traz. Obrigada pela transformação diária. Obrigada por todas as bênçãos que nós vamos ser e acessar para a tua honra e para a tua glória, Pai. Obrigada pelo teu amor, obrigada pela tua proteção, obrigada pelo teu perdão e a sua infinita misericórdia que se renova a cada manhã. Pai, em nome de Jesus, eu decreto que as pessoas tenham necessidade de acessar o teu amor, sintam o desejo de se devolverem a ti, sintam o desejo de permitir que o Espírito Santo libere as traves que as impedem de enxergar e acessar o teu bom, o teu perfeito, o teu agradável. Obrigada por essa oportunidade de me abastecer, Pai, desse amor que nos direciona e capacita a estarmos sempre desejando sermos ofertas vivas. Com o nosso testemunho, com a nossa transformação, nós contagiamos com o amor o próximo que também deseja ter a sua vida transformada. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Fé, né? Tem dois drives. Um é a palavra, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então, para aqueles que não conseguem enxergar a luz no fim do túnel, tem que praticar a fé. E outro drive mental que eu aprendi há quase 30 anos atrás, com uma abençoada que vive até hoje, que o Papai do Céu abençoe e abasteça com muita saúde e muita paz, e fala assim: quem tem fé consegue o que quer. E de fato é verdade, porque quem tem fé nunca está parado. Quem tem fé está sempre buscando acessar conhecimento, sempre investindo em sabedoria para acessar aquilo que o coração pediu, aquilo que Papai do Céu coloca positivamente diariamente na nossa mente. Então, que no dia de hoje nós já estamos empoderada do Espírito Santo para a honra e glória do Senhor, e tudo que nós formos fazermos, consagremos a Ele já agradecendo. Somos filhas amadas, obedientes, intencionalmente positivas. Vamos fazer um magnífico dia em nome de Jesus. Rose, Renata, minha amada, Papai do Céu esteja presente em cada pedacinho desse lindo dia que está se iniciando por aqui. Um beijo no coração de vocês, sejamos luz e sal na terra e até o próximo estudo.